Pois o primeiro dia da semana de Jesus em Jerusalém, para as igrejas, sobretudo para a Igreja Católica Romana, é chamado Domingo de Ramos. Quer dizer, para Jesus é uma aflição. Para Jesus histórico é uma aflição. E ele vai-se arrojar, vai-se atrever na sua fragilidade e sempre desarmado, sem escolta, vai-se atrever a entrar em Jerusalém, que aquilo é um ninho de víboras. E precisamente na semana em que os representantes dos três poderes estão todos lá. O Herodes, o rei, está lá, claro, permanentemente estava sempre lá o sumo sacerdote, o Sinédrio, os doutores da lei, que também são todos a partir dali, que irradiavam para a Palestina, mas era sempre a sua sede, é sempre ali. Estão ali os grandes latifundiários, que exploram os camponeses e fazem da maior parte deles, os judeus camponeses, os seus escravos nas terras, e eles estão a gozar à tripa fora nos seus palácios em Jerusalém. E são eles que constituem o Sinédrio, as 70 famílias mais ricas da Palestina. Eles constituem o Sinédrio. E também são eles. E também está lá o Pilatos, há um representante do Império. Naquela semana também lá está o Pilatos. Os três poderes concentram-se todos naquela semana ali. E Jesus entra numa semana que sabe que é assim, que vai entrar no território, na cidade de Jerusalém, que está nessa semana com a Santíssima Trindade dos poderes toda lá. Os seus agentes, os seus representantes máximos no território estão todos lá. E ele aproveita exatamente isso, essa circunstância, para aparecer, para se apresentar como é, nos antípodas deles, e denunciar, desmascarar, desvendar todo o perverso institucional, todo o hediondo institucional, toda a mentira, ideologia institucional, toda a idolatria religiosa institucional, que aquilo é e que eles são, dos quais eles são os principais, os primeiros agentes históricos. Portanto, os grandes inimigos históricos dos povos, concretamente do povo judeu, na sua esmagadora maioria camponeses artesãos. Pois a Igreja chama-lhe a este primeiro dia da semana de Jesus em Jerusalém Domingo de Ramos, e faz uma festinha assim folclórica, até convida as pessoas, os seus fiéis que ainda vão lá, não percebo, mas ainda vão lá no século XXI, ainda se vai nessas pantominas. E então, para virem, trazerem ramos, e eles lá levam ramos, uns oliveiras, alecrim, palmeiras, para uma celebração ritual. Ou vem lá uma leitura da narrativa da paixão e tal, que eles chamam narrativa da paixão, ficam exatamente igual, como se não ouvissem nada. Porque estão atentos aos ramitos que têm, aos ramos, uns maiores, outros mais pequenos, que têm nas mãos, e à espera que lá o presidente, o clérigo, o sacerdote, digamos, na sucessão, na continuidade dos sumos sacerdotes de Jerusalém, pegue num hisope com água porca, com água suja, que eles dizem que é benta, mas é água suja, porque está ali, enfim, parada, é como as águas paradas que ganham bichos. Portanto, e com um hisope, tchic, não chega a ninguém, ainda bem que não chega. Mas pronto, e eles depois já vêm para casa com os ramos, outra vez, não podem pousar em lado nenhum, têm que os trazer assim no ar, que já vem vencido. E põe-nos em casa, a secar, e depois diz que aquilo protege das trovoadas, de cair ali os raios quando houver trovões.
e que protege, a casa fica mais abençoada e a vida vai começar a correr melhor naquele ano, graças a estar ali a presença daquele ramo benzido. Eu estou-me a rir, mas francamente, isto é mas é de chorar. Hein? E o Domingo de Ramos praticamente resume-se a isso. Quer dizer, o primeiro dia de Jesus em Jerusalém praticamente resume-se a este folclore. E isto é aqui, é nas paróquias. Até nesta, onde eu estou a residir, nesta freguesia, que tem paróquia, tem pároco residente, como é na generalidade das paróquias por aí fora, como é nas dioceses, e portanto das catedrais, já que o bispo presidir, já tem mais pompa e circunstância, e como é em Roma, com o Papa a fazer esse folclore todo. E as televisões a transmitir em direto, porque elas pelam-se todas por essas coisas. Em direto. Essas coisas folclóricas, esses shows. Pronto. Às vezes o jornalista e o operador de câmara, que está por trás da câmara, está a apanhar determinados aspectos, determinados ângulos, determinados pormenores, está todo a rir com aquilo, porque ele quer lá saber daquilo. Está a ganhar o dele, é a profissão dele, e depois às vezes ainda goza, porque vai precisamente focar um aspecto que se calhar o poder não gostaria que ele focasse com a sua câmara, mas ele foca, põe em destaque para quem está em casa, diz, olha, vê o contraste. A comunicação social, quando querem, tem muitas possibilidades de desvendar o que eles querem que nunca se desvende. Infelizmente, os meus camaradas jornalistas hoje, século XXI, neste período do mercado global e total, andam todos possessos de medo de perder o trabalho, perder o emprego, e portanto acabam por fazer o que o administrador que lhe paga e o diretor de informação, que é o braço direito e o porta-voz do administrador, e que tem um salário muito chorudo, superior aos outros todos na redação, pois lhes manda fazer, só quer assim, só quer assim, só quer assim. E eles podem filmar muito, gravar muito, mas depois aquilo é visto em estúdio, é visto na redação, e corta-se aqui, corta-se acolá, este pormenor não, aquele também não, aquele, e faz a montagem final que a gente vê, porque quando é transmissão em direto não podem cortar nada, mas quando não é, é só tesoura, a cortar, cola-se, e depois a gente só vê o que eles querem que a gente veja. Ora bem, pois o primeiro dia da semana para Jesus não é assim. O Evangelho de Marcos escreve uma narrativa que também vem nos outros dois sinóticos. Em parte, quase palavra por palavra, mas noutras partes não. Eles fazem umas alterações. Conhecem esta, usam-na, esta narrativa, e digamos que o primeiro dia de Jesus em Jerusalém, da primeira semana, da sua última semana, em Marcos é esta narrativa. Esta narrativa praticada. É uma narrativa praticada. Não é uma narrativa assim falada. Não. É uma narrativa teológica, mas construída, tecida, com factos históricos, com ações históricas concretas, com posturas históricas. Mas a narrativa não é uma narrativa jornalística, não é uma reportagem. Porque as comunidades que escrevem a boa notícia acerca sobre Jesus, em forma de testemunho, boa notícia sobre Jesus, o da história, o histórico, não são jornalistas. Elas escrevem a narrativa, o testemunho, com preocupações teológicas. E, portanto, utilizam factos, realidades, os pontos que agarram podem ser históricos e, na generalidade, são factos, coisas, pormenores históricos reais, assim acontecidos, mas que depois, como a narrativa é teológica, eles fazem com que, e mesmo esses factos históricos, tenham, ao serem escutados na narrativa, o importante já nem é tanto os factos tão narrados, mas a significação. Para onde os factos apontam.
para onde os factos apontam. Para essa realidade para onde os factos apontam. Já vamos.